Muito bom dia. Estamos a dar início a este webinar de hoje, dedicado ao tema Inovação Produtiva, Mecanismos de Adiantamento do Banco Português de Fomento até 40% para os incentivos do PT 2030. A duração deste webinar é de 50 minutos. Durante este período, iremos fazer a apresentação do tema e dedicaremos uns minutos finais para responder às perguntas que nos forem enviando aqui pelo chat, pela possibilidade do Q&A, que agradecemos, incentivamos. Estamos disponíveis, o objetivo deste webinar é mesmo esse, que interajam connosco e que nos coloquem as dúvidas que tenham sobre este tema. Teremos o maior gosto em responder. Para isso e para nos fazer a apresentação do tema, hoje temos aqui duas colegas do nosso escritório de Braga, a Susana Costa Mesquita, ela é supervisora da área de inovação e estratégia, da equipa de incentivos, e a Ana Luísa Sousa, que é consultora sénior da mesma equipa. Bom dia às duas. Susana, vais tu iniciar? Passo-te a palavra. Muito obrigada, Sofia. Muito bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso webinar, hoje com o tema do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva. Ainda vamos ter a oportunidade de falar no novo mecanismo de adiantamento do Banco Português de Fomento. A agenda deste webinar é aquela que estou, de facto, agora a mostrar. Teremos 4 grandes blocos. O primeiro será com algumas notas introdutórias, nomeadamente vou apresentar a BDO e também vou fazer um contexto macroeconómico, mesmo nacional, sobre o tema que nos traz hoje aqui. Depois, o segundo bloco, entramos já na medida da inovação produtiva, mas em regime normal, distinguir desde já que se tratam de projetos que têm um investimento de 300 mil euros até 25 milhões de euros. E neste bloco ainda vamos focar o aviso que já está aberto dos territórios de baixa densidade e ainda para outros territórios que também está aberto, mas em regime de pedido de auxílio. Depois, o terceiro bloco, vamos falar do mesmo sistema de incentivos, mas em regime contratual, ou seja, são aqueles projetos que têm um investimento superior a 25 milhões de euros, são estratégicos e impactantes para o país. Finalmente, uma vez mais, vamos falar do novo mecanismo que foi disponibilizado o mês passado sobre a possibilidade das empresas acederem a cerca de 40% do seu incentivo. No final, vamos ter um período de perguntas e respostas. Pedimos que coloquem as vossas questões ao longo da sessão. Nós faremos o possível para responder no final. Caso contrário, vamos deixar os nossos contactos para que nos façam chegar as vossas dúvidas, se ficar alguma por responder. Deste modo, passamos então ao primeiro bloco. Fazendo de facto uma breve apresentação da BDO. A BDO é a 5ª maior empresa de consultoria e auditoria multinacional. Encontra-se localizada em 166 países, tem cerca de 1.800 escritórios, 119 mil colaboradores e no ano passado faturou cerca de 14 mil milhões de euros. Relativamente à BDO em Portugal, nós temos 7 escritórios distribuídos por todo o país. Destacar aqui o nosso, de Braga, onde se centra a equipa de incentivos. Temos 29 partners e somos 380 colaboradores. Relativamente às áreas de negócio, são as típicas de uma empresa desta natureza. Temos a área da auditoria, do tax, de serviços de outsourcing, do advisory e do digital. Destacar, de facto, que a equipa dos incentivos, quer financeiros, quer fiscais, encontram-se integrados no departamento do advisory. Fazendo agora um contexto macroeconómico do tema que nos traz hoje aqui. Podemos dizer que a nossa atualidade é marcada por vários pontos. Por um lado, a União Europeia tem tido um crescimento económico muito moderado, sobretudo após a pandemia.
mas encontramos ainda a ver uma Europa a crescer a duas velocidades. Por um lado, os países do norte e oeste da Europa, que lideram os rankings de crescimento económico, e por outro lado, os países do sul e do leste, que apresentam desempenhos mais modestos. Depois também vivemos um tempo de muita incerteza e instabilidade, sobretudo pelos choques geopolíticos que temos assistido, nomeadamente relativamente às guerras, infelizmente da Ucrânia e de Israel, e também das tarifas americanas, sobretudo da administração do Trump. Em termos dos setores e tendências a que assistimos, sobretudo aqui na Europa, os setores-chave são a saúde, a energia verde, a digitalização, a inteligência artificial e agora, como não, a defesa. Vemos, de facto, a serem criados ecossistemas colaborativos, quer de universidades, quer de entidades de investigação e desenvolvimento, empresas e startups, e também uma aposta aqui na transição verde e digital, na ciência, tecnologia e sustentabilidade. Perante estas tendências e setores, a União Europeia coloca prioridades de financiamento, nomeadamente a transição climática, como não, e o ambiente sustentável, a digitalização, inovação tecnológica, segurança e defesa e proteção de fronteiras, entre outros. Posicionando agora Portugal no seio da União Europeia, podemos dizer que o PIB per capita português cresceu no período de 2000 a 2023 cerca de 19%, mas a União Europeia cresceu quase 30%. Podemos concluir que Portugal está a crescer, mas abaixo da média da União Europeia. Mas o maior destaque, pelo que trazemos este gráfico aqui, é que as economias comparáveis com a de Portugal cresceram em termos da sua média ponderada quase 98% mais, o que significa que cresceram 5 vezes mais que o nosso país. Ou seja, países temos aqui identificados como a Bulgária, a República Checa, a Croácia, a Eslováquia, a Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia e Roménia, têm de facto tido crescimentos superiores a Portugal. E o que é que de facto nos faz pensar? Que nós temos que acelerar o investimento estratégico. Uma vez mais, apostar na transição digital e verde das empresas, na modernização tecnológica das diversas cadeias produtivas, nos setores com elevado valor acrescentado e potencial exportador e colocar a inovação como um motor de competitividade. Neste slide, gostaríamos de partilhar convosco algumas curiosidades para vermos que, de facto, a introdução da inovação nas empresas é positivo. Vocês sabiam que as empresas que investem em inovação têm aumentos médios de produtividade entre 10% e 30%, dependendo do setor? E ainda têm um crescimento de receitas quase o dobro das empresas menos inovadoras? E têm uma maior probabilidade de exportar e entrar em novos mercados internacionais? Naturalmente, as empresas que apostam na inovação contribuem para um impacto dos principais indicadores económicos do país. Deste modo, essas empresas exportam mais e importam menos tecnologia-chave na mão e ajudam a reduzir o atual déficit da balança comercial, bem como contribuem diretamente para o crescimento potencial do PIB e ainda para a resiliência da economia nacional. E por último, reforçam 0,5% do PIB e pode aumentar no médio prazo o PIB até 2%. Isto para concluir que, de facto, o tema da inovação é essencial para a nossa economia e esta medida que se encontra aberta e vai estar aberta até março de 2026 pode ajudar aqui a dar um sério contributo, quer às empresas, quer em termos nacionais. E com isto vou passar a palavra à minha colega Ana. Força.
Obrigada, Susana. Antes de mais, muito bom dia a todos. Vamos agora entrar no tema do incentivo à inovação produtiva, começando aqui realmente pelo regime normal. Vou começar aqui por fazer um breve enquadramento desta medida. Este apoio é realmente o mais conhecido e aquele que é mais procurado por parte das empresas, pensado realmente para as empresas que querem investir e que querem inovar no âmbito dos seus processos produtivos. E o que é que isto significa na prática? Significa que são apoiados investimentos nos setores da indústria, do turismo, mas também dos serviços, investimentos esses que trazem novos produtos, que trazem novos serviços, ou que melhoram significativamente os processos e os métodos já existentes. E aqui importa sublinhar que neste aviso apenas é requerida uma inovação ao nível da empresa. No entanto, quanto maior for a inovação a nível nacional ou até mesmo internacional, mais valorizado o projeto será. E outro ponto aqui também muito importante é que realmente os projetos devem promover a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, sempre através de produtos com valor acrescentado e forte incorporação nacional. E na prática, o que este aviso pretende apoiar é realmente empresas inovadoras, empresas modernas, que estejam realmente voltadas aqui para a competitividade internacional. Em relação aqui a condições um pouco mais específicas no âmbito dos avisos que estão abertos, aqui realmente estamos perante dois avisos abertos. Por um lado, temos aqui o aviso para territórios de baixa densidade, que são territórios definidos em deliberação como tendo baixa densidade populacional. Este aviso é realmente aqui para pequenas e médias empresas. Em termos de regiões, aqui o aviso abrange as regiões do Norte, Centro, Alentejo e Algarve. E em termos de prazos de submissão, realmente temos aqui duas fases. Uma primeira até ao final de novembro de 2025, até dia 28, mais precisamente, e uma segunda fase que depois decorrerá até ao final de março de 2026. E o que é que distingue aqui estas duas fases? Na prática, é efetivamente o momento em que as candidaturas começam a ser analisadas. Este momento não é quando a candidatura é submetida, mas sim quando ocorre o fecho da fase. Assim, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que se vai candidatar aqui à primeira fase, que está a decorrer agora. No final desta fase, a candidatura vai começar a ser analisada e poderá ter uma decisão, segundo a legislação, 60 dias úteis após o término da fase. E empresas que se candidatem aqui apenas à segunda fase vão ver a sua candidatura a ser analisada apenas 4 meses depois, na prática, ou seja, vão arrastar aqui o período de decisão e a sua candidatura vai ser avaliada mais tarde. Em termos de dotação, realmente para este aviso temos aqui 117 milhões de euros. Relativamente ao aviso para outros territórios, aqui em relação aos beneficiários, temos na mesma pequenas e médias empresas. Em relação às regiões, mantêm-se as regiões que falamos no aviso anterior, mais a região de Lisboa, e o aviso que temos aberto para aqui outros territórios é o registro de pedido de auxílio. O que é que significa este registro? Aqui na prática é uma pré-candidatura, é um pré-aviso que permite que as empresas comecem a investir de imediato, sem terem que esperar pela abertura do aviso, que expectavelmente vai abrir nos próximos meses. Depois, quando o aviso abrir, né, a empresa poderá então fazer a candidatura na íntegra, mais detalhada, mas na prática já consegue que o seu projeto esteja em execução, ou seja, acaba por ser uma oportunidade para empresas que já tenham aqui projetos maduros e que não queiram estar a adiar o seu investimento para daqui a uns meses. Em relação à dotação, aqui este aviso tem cerca de 254 milhões de euros. Relativamente aqui às tipologias
para que estes projetos podem ser enquadrados. Temos aqui 4 grandes tipologias. Em relação aqui à primeira, criação de um novo estabelecimento ou diversificação da sua atividade, temos aqui 2 grandes áreas. Em relação à primeira, criação de um novo estabelecimento, há 2 hipóteses. Aqui pode realmente ser para empresas novas, empresas que estejam a criar o seu espaço, realmente decidem abrir um novo estabelecimento e incluem-se aqui nesta tipologia, mas depois também podem ser empresas que, vamos imaginar, já têm um determinado estabelecimento, mas vão abrir outro numa morada topograficamente diferente. Aqui em relação à segunda parte, que é uma novidade deste aviso, diversificação da sua atividade, realmente aqui inserem-se empresas, inserem-se projetos que vão mudar a sua área de negócio. Vamos imaginar, já têm uma determinada área, mas vão adicionar uma nova área, um novo código de atividade diferente, e então incluem-se aqui também nesta tipologia. Relativamente à segunda, aumento da capacidade de um estabelecimento. Aqui estamos a falar muito de investimentos que permitem aumentar a escala, permitem reforçar a capacidade instalada. E há aqui uma exigência, no mínimo é obrigatório que as empresas aumentem pelo menos 20% da capacidade instalada face ao ano pré-projeto. Aqui temos uma terceira tipologia, diversificação da produção para produtos não produzidos anteriormente. Aqui o que é que se inclui aqui? Projetos que pretendam colocar novos produtos no mercado. Vamos imaginar, por exemplo, uma indústria de calçado que na prática atualmente só produz botas, por exemplo. Se ela quiser produzir novos produtos, sapatilhas, por exemplo, dentro da mesma área, vai se inserir então aqui nesta tipologia. Por fim, a última tipologia, a alteração fundamental do processo global de produção. Aqui inserem-se empresas que queiram mudar significativamente a forma como produzem, querem utilizar novas tecnologias, novos métodos de produção que vão mudar de forma radical a forma como já operam e vão torná-la mais eficiente. Tem que haver aqui realmente esta mudança e desta forma será nesta tipologia que se vão enquadrar. E são então aqui estas 4 opções que temos para enquadrar aqui os projetos de inovação produtiva. Passando aqui um bocadinho às condições de elegibilidade, neste slide vamos dividir aqui estas condições em 2 blocos. Por uma primeira parte, as condições, os requisitos da empresa e depois os requisitos do projeto. Em relação aos requisitos da empresa, aqui é muito relevante que as empresas disponham de contabilidade organizada. Não podem ser empresas em dificuldade e também não podem ter qualquer tipo de dívida, nem à Segurança Social, nem aqui à Autoridade Tributária. Outro ponto muito relevante é que tenham um registro central do beneficiário efetivo atualizado, tenham que ter este passo em dia para que se possam realmente candidatar. Em relação à autonomia financeira, para as PMEs é obrigatório que tenham uma autonomia financeira superior a 15% para empresas já existentes. No caso de empresas novas com menos de 1 ano de atividade, realmente o que tem que assegurar é que 20% do investimento seja assegurado através de capitais próprios e, inclusive, na candidatura terão que apresentar uma ata em que propõem assegurar este financiamento, tem que ficar registado e apresentado em sede de candidatura. Depois, aqui em relação às condições de elegibilidade do projeto, mais especificamente, em termos de montantes de investimento, a despesa mínima é de 300 mil euros e temos depois aqui uma despesa máxima de 25 milhões de euros. Projetos superiores realmente terão que ir aqui ao regime contratual, que é a medida que vamos falar de seguida. Em relação ao início do investimento, este ponto é muito importante porque os investimentos só podem iniciar após a candidatura. Vamos imaginar a candidatura é submetida no dia 1, os investimentos só podem começar no dia 2 para a frente. Qualquer compromisso, qualquer investimento anterior à data de submissão realmente pode pôr aqui em causa e tornar a candidatura não elegível. No caso das candidaturas incluírem obras, é importante e é obrigatório o orçamento da construção civil, é o único orçamento obrigatório na fase da submissão, tem realmente que preparar aqui este documento, e em relação ao projeto de arquitetura ou à comunicação prévia na Câmara Municipal, depende dos casos, realmente tem que estar aqui aprovado, mas na fase de decisão, não na fase de submissão.
Aqui, em relação aos orçamentos, queríamos dar aqui uma nota, porque apesar do único orçamento obrigatório ser o orçamento da construção civil, nós aconselhamos sempre as empresas que, desde a preparação da candidatura, vão tendo os orçamentos dos restantes investimentos, porque depois, em fase de execução, vão ser solicitados 3 orçamentos por investimento. Isto é muito importante, não só para que o mapa de investimentos esteja em condições de mercado, para que se tenha uma noção dos valores de mercado, mas também porque assim as empresas vão preparando aqui a fase de execução e acaba por ser muito relevante. Outro ponto muito importante também é que realmente as empresas cumpram o princípio de não prejudicar significativamente o ambiente. Isto é um ponto, é um investimento que é elegível, já vamos ver de seguida, e realmente é obrigatório. Na fase de encerramento, inclusive, as empresas terão que apresentar uma autoavaliação do alinhamento de todos os investimentos com este princípio, por isso é realmente aqui muito importante. E no último ponto, em relação à duração, a execução do projeto pode realmente ter aqui a duração de 2 anos, 24 meses, portanto. Relativamente aqui aos indicadores, neste slide vamos aqui abordá-los. Na prática, estes são os compromissos que as empresas têm que ter com o projeto, têm em diferentes dimensões e são avaliadas em diferentes momentos, já vamos ver. Em relação aos indicadores de realização, aqui é avaliado no momento de conclusão do projeto, incluem-se aqui o número de inovações, seja ela inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional ou inovação de marketing. Na prática, depende aqui um bocadinho do tipo de investimentos e do tipo do mapa de investimentos que temos em candidatura. Relativamente aos indicadores de resultado, estes são medidos aqui no ano cruzeiro. O que é este ano cruzeiro? Na prática, para projetos de turismo, são 2 a 3 anos após a conclusão do investimento e para os restantes projetos, 1 a 2 anos após o término do investimento. E aqui realmente inclui-se indicadores como a criação de emprego qualificado, o aumento do volume de negócios e o aumento do valor acrescentado por trabalhador. Realmente aqui a empresa, depois no ano cruzeiro, pode escolher os 2 melhores indicadores e fazer a média dos 2 para tentar aqui apurar então o melhor resultado possível, mas na prática, se estes indicadores não forem cumpridos, pode dar-se o caso aqui de perda de incentivo. Por último, temos então aqui os indicadores de acompanhamento, também avaliados no ano cruzeiro. Aqui inclui-se essencialmente a intensidade exportadora e depois aqui temos alguns indicadores típicos da transição climática, ou seja, são aqui realmente para projetos que se candidatem a uma geração da transição climática. E aqui temos a redução das emissões de gases de efeito de estufa, temos também a redução do consumo energético e a redução do consumo de recursos. E aqui podemos ter ou papel ou água, por exemplo, depende aqui do racional do projeto e da respectiva área. Relativamente então aqui às despesas elegíveis, são várias, máquinas e equipamentos produtivos, por exemplo. Temos também aqui incluído a construção e obras de remodelação e aqui existe um limite relativo a esta despesa. Para projetos da indústria, o máximo da construção é 35% do total e no caso de projetos de turismo já é 60%. Podem-se incluir aqui também projetos e serviços de arquitetura ou de engenharia, equipamentos informáticos e softwares, investimentos de eficiência energética, como painéis solares fotovoltaicos, por exemplo, estudos, diagnósticos e auditorias, aqui com o máximo de 20% da despesa total, planos de marketing, como já vimos, os estudos ou relatórios no âmbito do princípio não prejudicar significativamente o ambiente, também é aqui incluído. Licenças, consoante o tipo de projetos, também pode ser aqui incluído, e no setor do turismo, apenas neste setor, podemos incluir aqui veículos que não sejam movidos por combustíveis fósseis, que sejam aqui então ambientalmente favoráveis. Outra despesa aqui também relevante são as despesas com contabilistas certificados para a certificação dos pedidos de pagamento e aqui temos um máximo de 5.000 euros por projeto.
Relativamente aqui, então, à taxa de incentivo. Na prática, para os 2 avisos que temos abertos, temos aqui naturezas de incentivo diferentes. No caso dos territórios de baixa densidade, é um incentivo totalmente não reembolsável, a fundo perdido, e no caso dos territórios de outros territórios, há aqui uma conjugação entre componente não reembolsável e reembolsável. O que é isto da componente reembolsável? Na prática, é um empréstimo com o Banco Português do Fomento que tem condições de mercado mais vantajosas e, por isso, mais vantajosas aqui para as empresas. Relativamente às taxas em si, vamos aqui focar-nos nas taxas do aviso para territórios de baixa densidade, porque é o aviso que está atualmente aberto. Para outros territórios, aqui temos a expectativa que poderão haver aqui algumas alterações. Estas foram as taxas mencionadas na legislação, mas quando o aviso abrir pode haver aqui uma mudança ou outra, por isso vamos nos focar aqui na primeira parte. Então, aqui as micro e pequenas empresas partem de uma taxa base de incentivo de 30%, enquanto as médias empresas partem aqui de uma taxa base de 25%, e ambas as empresas, todo o tipo de empresas, se podem candidatar realmente aqui a diferentes majorações. Temos as majorações das políticas setoriais, no âmbito da indústria 4.0 ou da transição climática, ambas com 5%. Aqui estas majorações podem ser atingidas com determinados investimentos. Aqui, claro que depende de caso para caso e da atividade da empresa, mas, por exemplo, no âmbito da indústria 4.0, temos que pensar aqui um bocadinho mais do que aqueles softwares que estão tipicamente integrados nas máquinas, mas pensar em softwares mais integrados que ligam a produção às outras áreas da empresa, ferramentas de análise avançada de dados, ferramentas de inteligência artificial, que realmente nos ajudem aqui a sustentar aqui esta componente da indústria 4.0. Depois, na transição climática, investimentos em energias renováveis, por exemplo, como painéis solares fotovoltaicos, investimentos em máquinas ambientalmente favoráveis, claro. Depois temos aqui também outra majoração de criação de emprego qualificado. Entre 1 a 3% permite aqui uma majoração de 2% e depois 4 a 5 postos de trabalho permitem uma majoração de 5%. E depois, por fim, temos uma outra majoração, a capitalização PME, que também permite aqui majorar mais 5%. O que é que isto significa aqui? Na prática, é exigido que as empresas financiem a maior parte da componente privada do seu investimento com capitais próprios. Vamos ver aqui um exemplo prático. Vamos imaginar uma empresa que tem uma taxa de incentivo de 40%. O remanescente é 60%, ou seja, é esta a componente privada que a empresa vai ter que financiar, e então, para se candidatar a esta majoração, mais do que 50% desta componente privada terá que ser financiada por capitais próprios. Nesta parte, neste caso, 31% de capitais próprios chegaria para obter esta majoração. Então, com estas majorações todas, na prática, as micro e pequenas empresas podem chegar a taxas de 50% e as médias empresas podem chegar até taxas de 40%. Aqui uma salvaguarda que para regiões da NUT3, Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela beneficiam aqui de majorações adicionais e na prática as médias empresas podem chegar a majorações a taxas de incentivo de 50% e as micro e pequenas empresas a taxas de incentivo de 60%. É realmente este panorama que temos e as taxas aqui deste aviso. Em relação aqui ao mérito dos projetos, temos aqui 4 grandes dimensões que são avaliadas depois em sede de avaliação dos projetos. Começando aqui pela primeira, adequação à estratégia, é realmente aqui um critério bastante qualitativo. É avaliado o nível de enquadramento na RIS3 regional. O que é isto da RIS3? São estratégias de investigação e inovação para uma especialização inteligente. Aqui cada região já deliberou previamente quais é que são os domínios estratégicos, quais é que são as prioridades definidas para aquele território e com as quais temos que tentar enquadrar aqui os projetos. Com regiões, digo aqui as regiões NUT2, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, realmente cada uma destas regiões tem documentos específicos que nós temos que reger e aqui enquadrar os projetos e consoante o nível de enquadramento, superior ou inferior, vai ter aqui diferentes pontuações.
Depois temos também aqui o enquadramento com as políticas setoriais no âmbito da indústria 4.0 e da transição climática, como já vimos. É também aqui muito importante, além de permitir que, que as empresas obtenham majorações na taxa de incentivo, também pontuam aqui têm projetos mais fortes, se tiverem investimentos nestes âmbitos. Em relação ao ponto B da qualidade, também é um critério muito qualitativo. Aqui mede-se essencialmente a coerência e a adequação do plano de investimentos face aos objetivos definidos na medida. Tem que haver aqui um projeto sólido, que se enquadre nos objetivos da medida, naturalmente. E depois também é aqui medido o caráter inovador da operação. Aqui, como já falamos, há 4 tipos de inovação: inovação de produto, de processo, inovação organizacional e inovação de marketing. Quanto mais inovações o projeto tiver, mais vai pontuar. E depois temos aqui também a dimensão da abrangência da inovação, ou seja, pode ser uma inovação a nível da empresa ou uma inovação a nível nacional e internacional. E claro que quanto maior for a abrangência, a nacional ou a nível internacional, mais vai também aqui realmente pontuar o projeto. Em relação ao critério C, da capacidade de execução, aqui realmente é medido se a empresa tem uma estrutura de gestão e meios suficientes para implementar de forma eficiente o projeto. Além disso, também outro ponto aqui valorizado é que as empresas não tenham aqui problemas no antigo quadro comunitário, no PT 2020. Não podem ter aqui incumprimentos, porque se tiverem também vão ter aqui uma pontuação mais baixa. É valorizado empresas que tenham aqui um histórico limpo, digamos assim. Relativamente ao último critério, aqui o critério D do impacto, isto é um critério mais económico, mais quantitativo, diferente dos outros que realmente são mais qualitativos. E aqui é avaliado contributo da operação em vários indicadores económicos, como por exemplo a criação de valor, o emprego qualificado, a propensão para mercados internacionais e a convergência regional. Aqui na prática a convergência regional é mais um critério que muda consoante aqui a região da NUT 2 em que o projeto se insere. Por exemplo, um dos critérios que uma das regiões avalia é o valor acrescentado bruto, o VAB do projeto no ano pós-projeto, por exemplo, é aqui um dos pontos relevantes a ter em consideração. E na prática é aqui que é um dos pontos em que achamos que a BDO se distingue, porque realmente tentamos sempre ver aqui os pontos fortes de cada projeto, a área em que se inserem e onde é que podemos valorizar aqui o projeto para realmente construir projetos fortes, com méritos fortes e com racionais aqui que realmente vão fazer a diferença. E realmente eram estes os pontos que queríamos falar no âmbito do regime normal. Passamos agora aqui para o inovação produtiva, mas o regime contratual, projetos de maior dimensão, realmente, projetos com grande dimensão e elevado impacto para a economia nacional. Aqui o investimento deve estar sempre associado a atividades inovadoras, com relevância estratégica e com efeitos de arrastamento, principalmente nas PMEs. Estes efeitos de arrastamento são avaliados quer a montante, quer a jusante da cadeia de valor. É muito importante aqui que isto seja demonstrado. Conta também aqui o impacto regional, ou seja, é importante que as empresas tenham impacto na região em que se inserem, que demonstrem que realmente faz diferença ser naquela região. Outro ponto muito importante é que realmente tem que ter um interesse especial e estratégico para a economia portuguesa, tem que provocar o aumento das exportações e tem também que contribuir aqui para a criação de novos postos de trabalho, especialmente aqui os postos de trabalho qualificados. Em resumo, aqui o regime contratual está então pensado para atrair e apoiar investimentos estratégicos com um forte peso económico, social e territorial. Em relação aqui a fazer um breve enquadramento da medida, os beneficiários neste caso são empresas de qualquer natureza e forma jurídica. No regime normal vimos que apenas eram elegíveis as PMEs, aqui neste caso já temos as grandes empresas aqui também inseridas, que se podem candidatar a este aviso. Em termos de regiões, temos aqui o Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve. E em termos de prazo de submissão, até ao final deste ano, 30 de dezembro de 2025. Em termos de dotação orçamental, esta dotação realmente está definida em Orçamento de Estado e é aqui até 150 milhões de euros.
Aqui algumas condições específicas aqui do regime normal. Em relação à taxa de incentivo, aqui estamos perante um incentivo híbrido. Há aqui uma divisão entre incentivo financeiro e incentivo fiscal, que depois será negociado com o organismo gestor desta medida. É aqui realmente necessário demonstrar o efeito de incentivo, que a decisão de investir naquela região é essencial, ou seja, é preciso demonstrar que na prática o incentivo é extremamente necessário, que sem ele o projeto não era viável naquela região e naturalmente também convém aqui mostrar, é obrigatório mostrar que o projeto tem viabilidade económico-financeira e financiamento assegurado para ser executado. Depois temos aqui também o interesse especial e estratégico, duas opções aqui. Na prática, o interesse especial foi o que já temos vindo a falar, é para projetos com um custo elegível superior a 25 milhões de euros, que tenham naturalmente um impacto estruturante na economia nacional e esteja aqui integrado em setores estratégicos ou regiões, mas depois há aqui uma hipótese, outra hipótese que é o interesse estratégico, para projetos que tenham valores ligeiramente inferiores, um custo elegível superior a 15 milhões, e aqui têm que realmente ter um despacho do governo para ser considerado, para ter um reconhecimento excepcional e devem cumprir aqui algumas condições especiais, como criar 50 postos de trabalho ou criar 20 postos de trabalho qualificados, devem ter aqui exportações superiores a 80% e um impacto de investimento superior a 50%. O que é isto do impacto do investimento? Na prática é que o investimento elegível do projeto a dividir pelo ativo líquido no ano pré-projeto tenha que ser então aqui superior a 50%. E se cumprir isto pode então haver aqui uma exceção e ser na mesma elegível com este interesse estratégico. Por último, temos aqui um slide que resume as principais diferenças entre o regime normal e o regime contratual. Como conseguem perceber, aqui o incentivo à inovação produtiva, a natureza é a mesma, mas depois naturalmente temos aqui algumas diferenças que já fui elencando e que vamos resumir aqui agora. Em termos de destinatários, é uma grande diferença. O regime normal é apenas para micro, pequenas e médias empresas e o regime contratual é para qualquer empresa, já se incluem aqui as grandes empresas. Em termos de montante de investimento, há aqui também uma grande diferença. Regime normal até 25 milhões, regime contratual acima de 25 milhões, apesar de termos aquela exceção que já vimos no slide anterior. Em relação à natureza de incentivo, também uma grande diferença. Como já vimos no regime normal, para territórios de baixa densidade temos um incentivo 100% a fundo perdido e para outros territórios fundo perdido e reembolsável, e na prática para regime contratual temos aqui uma combinação de regime híbrido que pode ser financeiro e fiscal. Em relação à taxa de incentivo, como vimos aqui, as micro e pequenas empresas podem chegar até 50% no regime normal e as médias podem chegar a 40%, e no regime contratual, esta taxa já é algo que tem que ser depois negociado aqui com a ICEP. Em termos de dotação, o regime normal tem uma dotação de 425 milhões de euros e o regime contratual uma dotação até 150 milhões de euros. A entidade gestora também é aqui um ponto muito diferente, porque no caso do regime normal, realmente este aviso é gerido pelo IAPMEI e no caso de projetos do turismo é gerido pelo Turismo de Portugal e no caso do regime contratual, aqui projetos de maior envergadura é realmente gerido pela ICEP. E eram estes os pontos que vos queríamos falar aqui do sistema de incentivos à inovação produtiva. Passava agora a palavra para a Susana, de novo, que nos vai falar do capítulo 4. Obrigada, Ana. Penso que já conseguem visualizar este bloco, digamos assim. Vou então abordar o mecanismo de atentamento do Banco Português de Fomento. Dizer que de facto se trata de um mecanismo novo. Nós vamos expor tudo aquilo que sabemos até à data. Há algumas questões que ainda temos em aberto, mas vamos então tentar detalhar este mecanismo.
Trata-se de um meio que, de facto, as empresas poderão aceder a uma garantia para antecipar até 40% do seu incentivo aprovado. Pronto. Dizer que anteriormente era só possível ter, em termos de pedido de adiantamento, 10%. Por isso, este é um mecanismo que devemos, de facto, perceber se nos vai ajudar. Quais são os beneficiários deste mecanismo? São todas as empresas que já tenham projetos aprovados no âmbito do PT 2030. São todas estas medidas que partilhamos no nosso slide, não é só projetos aprovados do inovação produtiva, mas também do qualificação, do internacionalização, de incentivos à investigação e desenvolvimento, da base territorial e ainda sistema de incentivos à transição climática e energética, ou seja, todos aqueles projetos que já tenham sido aprovados ou neste horizonte próximo poderão de facto recorrer a este mecanismo. Ele vai estar disponível para todos os projetos localizados nas NUTS 2, Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve. Em termos do prazo de submissão, também aqui de realçar que todos os pedidos de garantia que forem apresentados até 2025 poderão usufruir de 40%, até 40% de adiantamento do seu incentivo aprovado. Mas se for posterior, a partir do início de 2026, só poderão aceder apenas a 25% do adiantamento. Em termos da dotação, temos 1.000 milhões de euros. Falar agora um pouco deste mecanismo. Por que ele foi disponibilizado? Por que ele foi pensado? Sem dúvida alguma, foi mesmo para aumentar o investimento privado e para aumentar o nível de execução dos projetos. Deste modo, vai contribuir para o crescimento económico. Quais são as suas grandes vantagens? De imediato, podemos dizer que vamos poder aceder a uma maior percentagem de adiantamento. Vamos ter uma bonificação da comissão de garantia e, naturalmente, um menor esforço financeiro e uma maior liquidez para conseguir realizar os projetos. Em termos dos apoios, vai permitir uma combinação dos incentivos financeiros das medidas que já vimos com estas garantias. Estas garantias não têm custo, portanto, há aqui outro limite, já falamos que de facto o adiantamento pode ir até 40, mas é de salientar que por projeto, porque há empresas que podem de facto ter vários projetos a decorrer, mas por projeto há um limite máximo desta garantia, que é 1,5 milhão de euros, e por empresa não poderá ser solicitado mais de 2.250.000 euros. Como é que se processa na prática este pedido de garantia? Podemos ver na imagem um natural processo de uma candidatura, ou seja, abre o aviso, que é o primeiro bloco, depois submete-se a candidatura, vem a decisão e passamos à contratualização, à assinatura do termo de aceitação. O projeto entra em execução. A partir daí, pode ser apresentado um primeiro pedido de reembolso. E aí podemos apresentar no mínimo 5%, que é o mínimo para tentar aceder a esta garantia. Mas é de salientar que o pedido de garantia, a empresa já tem que ter o seu primeiro pedido de reembolso aprovado. Chega este momento, é o momento de solicitar a sua garantia. Como é que é na prática? A empresa deve procurar qual a sociedade de garantia mútua que lhe compete, ou seja, se a empresa se localizar no Norte, Centro-Norte, recorre à Norgarante. Se for Zona Centro, à Garval. Se for Zona Sul e Centro-Sul, Lisgarante. Se os seus projetos for nos setores agrícolas e agroindustrial, na Agrogarante. Posto isto, solicita de facto a sua garantia, a Sociedade de Garantia Mútua analisa, pede todos os documentos necessários e envia o seu enquadramento, comunica a sua decisão e, se realmente for positiva, a sociedade emite a garantia.
Após esta aprovação, o projeto decorre normalmente. A empresa submete o seu pedido de adiantamento normal, prossegue a sua execução e finalmente o conclui. Por isso, em conclusão, a empresa, para aceder a este pedido de garantia, tem que pelo menos ter um primeiro pedido de reembolso aprovado com um mínimo de 5% de despesa. Tá bem? Na plataforma, no SGO, já é possível, para os projetos mais maduros, visualizar, que é o ponto 4, adiantamento de contra-garantia. É este tema, ou seja, as empresas que já têm projetos aprovados já podem, por defeito, ver na sua plataforma esta possibilidade. Acedendo, já vê os pormenores de que o processo, de facto, implica. Ainda mais. E de salientar que já foi disponibilizada a nova norma de pagamentos. Ela foi atualizada, efetivamente, com esta exceção dos 5%. E na própria plataforma também já podemos ver. Vemos, de facto, que antes era o mínimo de despesa, mas agora há uma exceção dos 5%. Agora, vamos passar a um momento de dúvidas. Por favor, se tiverem alguma questão, podem de facto expor aqui nas perguntas e respostas do nosso webinar. Mas eu vou aproveitar para responder desde já algumas questões que, entretanto, já nos fizeram chegar e são muito no âmbito deste novo mecanismo. A primeira pergunta é mesmo que antes os projetos tinham acesso a um pedido de adiantamento de 10% e agora de 5%. É o de 5% que prevalece. A empresa pode avançar desde já com o seu pedido de 5%. Depois já há dúvidas relativamente ao momento da submissão. Podemos, de facto, também já antecipar que todos os projetos que forem submetidos até ao final do ano poderão aceder a 40%, mesmo que a sua garantia seja aprovada já em 2026, ok? O que conta aqui é o momento da submissão do pedido. Depois, também falar de outro ponto relativamente a este mecanismo, que a nova norma de pagamentos do PT 2030 também já esclarece, que é depois o normal, quando as empresas pediam os 10%, tinha 180 dias para mostrar a sua execução. O que a norma agora diz? Que também mantém estes 180 dias, mas depois vai exigir, durante este período, alguma percentagem de execução dos 40% que foi adiantado. Ainda não sabemos muito bem, este parcialmente leva-nos a pensar que depois vai ser negociado com as entidades em questão, mas este mecanismo vai de facto também funcionar um pouco parecido com aquilo que era os 10% de adiantamento. De facto, há outras dúvidas e, sobretudo, para projetos mais maduros, como é que vão aplicar este adiantamento com níveis de execução maiores, mas nós recomendamos o contacto direto com o seu gestor de projeto e mesmo com a sua sociedade de garantia mútua para ver, de facto, quais são as suas condições e como é que ainda pode usufruir deste mecanismo disponibilizado pelo Banco Português de Fomento. Pronto, eu penso que respondi a todas as questões que foram levantadas relativamente a este mecanismo. Mas se tiverem alguma questão ou se entretanto surgir, nós disponibilizamos aqui os nossos contactos para nos fazer chegar. Sofia, passo a palavra para fechar o nosso webinar.
Certíssimo. Muito obrigada, Susana e Ana Luísa, por estes 50 minutos quase cumpridos. Temos aqui 2 minutos, mas uma vez que não nos foram colocadas questões, não houve aqui a possibilidade de termos aqui a interação dos nossos ouvintes, que é uma terminologia da rádio, já que há esta forma de assistir aos webinars. Mas se entretanto chegarem, poderemos sempre depois responder às dúvidas, caso venham identificadas, se não estiverem identificadas. E como iremos enviar a apresentação ao longo do dia de hoje ou amanhã, em que estarão aqui os contactos das nossas oradoras, depois poderão posteriormente endereçar-lhes a elas as dúvidas que tenham sobre este tema ou outros dentro da temática dos incentivos. Muito obrigada a todos que estiveram a participar neste webinar, Susana e Ana Luísa também. Encerramos assim então o webinar de hoje. Um muito bom dia para todos. Bom dia, obrigada.